o que você precisa, tanto da motivação quanto da transformação. Motivação é a ignição, é aquilo que te faz mover. E a disciplina, né, outras coisas a mais, é aquele combustível que você coloca dentro do tanque do teu carro e faz com que você vá longe. Então, quanto mais combustível, mais você vai longe. Então, quanto mais disciplina, mais controle, domínio sobre a tua vida, daquilo que você vai colocar sobre a tua vida, mais longe você vai. A motivação, ela é muito importante. O que motiva você a acordar todos os dias e o que faz você chegar longe é a maneira que você vai colocar a rotina da tua vida, né? A agenda da tua vida. Então, hoje uma coisa que eu quero falar, eu vou falar sobre um círculo virtuoso que eu executei na minha vida e depois eu percebi que era uma coisa que se retroalimentava. Então eu coloquei isso daí lá no começo da minha carreira e depois eu vi que isso se retroalimentava e fazia com que eu me mantivesse nesse processo de você dar resultado. Você sempre dá resultado. Ó, disciplina é mais importante que a motivação. Acaba que você vai ver que a disciplina te leva muito mais longe que a motivação. Sabe, acho que é Dr. Nérion, né? Eu tenho comigo a convicção de que a motivação ela é importante, ela dá a ignição. Agora, a disciplina é o que faz você ir longe, né? E às vezes sem a motivação você não dá aquela ignição na tua vida, você não sai da inércia e você precisa de uma grande motivação para que você saia da tua cama todos os dias, para que você enfrente. O que eu vejo não falta potencial, sabe, nas pessoas. Ó, tem dia que acordamos sem motivação, é verdade. A disciplina, ela não olha para o sentimento, né, doutor? Bom que você está interagindo aí, ó. A disciplina, ela não olha o sentimento. A disciplina, ela tem um foco e ela tem uma missão a ser cumprida. E aquelas pessoas que vão chegar longe são aquelas pessoas que elas não caminham pelo sentimento. Elas caminham pelo entendimento do propósito delas, do cumprimento da missão, do objetivo, né? Nas várias áreas da vida, eu falo 5 pilares da vida. Aí você pode se perguntar assim, mas como que eu faço para eu poder me desenvolver? Primeira coisa, você tem um potencial. Então eu vejo que você não tem falta de potencial. O que acontece às vezes é que as pessoas têm excesso de dúvidas. E esse excesso de dúvida faz com que ela não caminhe. Então, você já sentiu que tem muito dentro de você? Você já se sentiu assim? Mas você não consegue sair do lugar? Houve um momento na minha vida em que eu não enxergava esse potencial. Eu achava que eu não tinha potencial. Num outro momento, eu conseguia enxergar esse potencial, mas eu não conseguia fazer esse potencial virar resultado. E isso pode gerar uma grande frustração, né? Muitas pessoas acabam tendo frustração por causa disso. Então você já sentiu que você tem muito dentro de você, mas você não consegue sair do lugar, né? Parece uma coisa assim que te segura, faz com que você não consiga acontecer. Eu vejo a frustração de pessoas que começaram lá atrás, alguns foram e ela não conseguiu realizar. E é uma frustração muito grande que essa pessoa se sente presa, ela não consegue realizar aquilo que está dentro dela. Isso pode ser no âmbito profissional, na empresa, isso pode ser no âmbito do relacionamento, pode ser no pilar próprio emocional dela. Ela tem uma ansiedade muito grande, ela não consegue fazer com que ela vença essa ansiedade. Tem muito, porém me perco neste muito e sem sair do lugar. A Martinha falando aí,
filha do pastor Oswaldo. Então, Martinha, eu vejo isso muito nas pessoas. Eu era assim. E posso te falar uma coisa? A minha esposa tinha muito potencial. E ela não fazia com que esse potencial gerasse resultado. E eu quero falar sobre isso hoje. Eu vou falar sobre isso. E hoje ela vê muito resultado. Meu filho, adolescente, não conseguia ver assim. E hoje ele tem a empresa dele. Hoje ele está casado, né? Vai fazer 22 anos, casado, com a empresa dele, com o carro dele, tendo a vida dele, tendo autonomia, tendo realização. Hoje eu quero te mostrar, então, um ciclo, tá? Um ciclo que vai transformar a sua vida. E mais, eu vou te mostrar que isso tem princípio bíblico. O que eu alio? Eu alio a Bíblia, eu vou aliar aqui no meu conteúdo mais de 20 anos que eu me relaciono com o pessoal de Israel, e eu tive um contato muito grande com comandantes do exército israelense. Eu fiz treinamentos em Israel, mais de 20 treinamentos em Israel. Eu sou da área de negócios, né? De venda, negociação para toda a América Latina, e isso fez com que eu conhecesse culturas diferentes, a cultura mexicana, a cultura argentina, a cultura peruana. Então eu lidei com muitas pessoas e lido ainda, né? E sábado eu estou indo para Nápoles. Eu tenho um congresso lá em Nápoles, fica em Palermo, ali na Costa Amalfitana, e eu vou ter ali um congresso que eu vou participar. Então eu conheci muitas culturas, e você vai vendo o grande potencial que muitas pessoas têm, mas a história se repete. O ser humano, ele é o mesmo. É o mesmo no Brasil, ele é o mesmo na Argentina, ele é o mesmo no Peru, ele é o mesmo no México, ele é o mesmo na Espanha, ele é o mesmo na Itália, ele é o mesmo em Israel, é o mesmo ser humano. Eu quero te explicar então o que aconteceu na minha vida desse ciclo virtuoso que fez com que eu alcançasse os resultados e faz hoje com que os meus alunos, as pessoas que estudam, né, o meu método, elas conseguem chegar. Primeira coisa que você tem dentro de você tem o potencial. O potencial é o quê? É a semente do resultado. Você reconhece, as pessoas reconhecem que elas têm muito para dar. Elas reconhecem que ela tem um potencial dentro dela. Potencial que não é ativado vai virar frustração. Então existe uma ativação do potencial. Essa ativação do potencial faz com que você não se frustre. Primeira coisa, potencial é a capacidade instalada dentro de você que é invisível, mas é real. Ela é invisível, mas ela é real. Ela está dentro de você. Deus semeou dentro de você. Você tem algo grande dentro de você. Provérbios 25, que eu vou separando aqui alguns provérbios, são bons para você gravar. Como águas profundas são os propósitos do coração do homem, mas quem tem discernimento os traz à tona. Olha isso, cara. Olha que provérbio. Mas quem tem discernimento os traz à tona. Gente, só é possível saber ali aquela árvore, ela dá fruto do quê? Só é possível você vendo o fruto. Então, as pessoas só vão reconhecer você pelo teu resultado. Pelo seu resultado, necessário garra para vencer. Óbvio, resiliência, né, é um ingrediente que você precisa ter. E ontem eu falei de Jacó, né, as lives estão gravadas e fica lá no meu YouTube, você pode acessar e você assistir lá. As pessoas falam, né, doutor, do ambiente, elas falam do ambiente. O ambiente tóxico não deixa você se desenvolver. O ambiente, ontem eu falei o ambiente de Jacó, o ambiente chamado Labão, e nós vivemos num ambiente chamado Labão. Então o seu potencial, ele pode estar inserido dentro desse ambiente.
Ó, como águas profundas são os propósitos do coração do homem. Tá lá dentro de você. Mas quem tem discernimento, entendimento, os traz à tona. Então, como reconhecer seu potencial? Você tem que observar seus talentos naturais. Primeiro, eu estou indo passo a passo. Primeiro, observar seus talentos naturais e aquilo que as pessoas reconhecem em você. O que, na verdade, você está gerando um impacto ali, em algumas atividades que você faz. E veja o que te empolga. Veja o que te incomoda de você querer resolver ao mesmo tempo. Então, te empolga e você quer resolver ao mesmo tempo. Não que você quer resolver, mas te deixa angustiado. Não, te empolga. Então, isso eu chamo de missão oculta. Você tem algo dentro de você que te empolga, porém te incomoda ao mesmo tempo. Te incomoda. E isso você vai ver que tá dentro da tua missão, que tá no teu coração. Então, como você vai desenvolver o teu potencial? Você desenvolve reavivando esse dom que está dentro de você, reconstruindo esse dom. Você vai ter que colocar estudo, conhecimento e prática. Conhecimento e prática. Conhecimento e prática. Né? E aí vai fazer com que isso gere dentro de você uma experiência. E essa experiência do conhecimento teórico com a prática da coisa vai fazendo com que você ajuste o teu dom. Ajuste o teu dom. E existem mentores que, né, podem agregar muito valor. Existem mentores. Os desafios que você vai enfrentar, ele vai servir para você crescer, porque você sempre tira ensinamento. Nunca deixe que um ensinamento, nunca deixe que um desafio, você fuja do desafio, porque esse desafio vai te gerar experiência. E nós tiramos ensinamentos das experiências. Até hoje, existem pais super protetores que querem proteger os filhos de qualquer ameaça. Você tem que proteger teu filho, mas não de qualquer ameaça. E não de qualquer risco. Ele tem que aprender a passar por algumas situações por si próprio. E não você estar lá todo o tempo resolvendo por ele. Porque no final, e assim é Deus, tá? Porque no final, não adianta, você não vai estar todo o tempo com teu filho, com a tua filha. Eles precisam aprender a ir passando pelo desafio. Porém, não fique muito longe. Acompanhe de perto. Mesma coisa um funcionário novo. Você colocou ele dentro da tua empresa. Ele precisa ser autoprodutivo, resolvedor de problemas. Porém, não deixe ele sozinho muito tempo. Esteja com ele. Faça um acompanhamento. Mesma coisa com os nossos filhos. É assim que Deus faz. Então Deus te deu sementes. Se você não plantar, você não pode reclamar da sua colheita. Quem mais semeia, mais colhe. O problema, ele não está totalmente, às vezes, no processo. O problema está na quantidade de semente que você está colocando. Na quantidade de ligações, na quantidade de visitas, na quantidade de tentativas. O processo, ele é importante. E ele muitas vezes ajuda você a acelerar o resultado. Porém, a quantidade de sementes é o que vai ditar a quantidade de resultado. Quanto mais você semear, mais você vai colher. O processo é importante. O processo é importante. A disciplina é importante. A espera é importante. A paciência é importante. Mas lembrem-se disso. Quanto mais você semear, mais você vai colher. Então, quanto mais você fizer tentativas, mais a chance de você ter resultado. Não tem como. Não tem como. É uma proporção. Existe uma proporção. A ação em si. Então, o que faz uma pessoa pegar o potencial e agir? O céu abre, gente, para quem se move, para quem se mexe. Jesus, Deus, chama pessoas que estavam se mexendo.
mesmo que elas estivessem fazendo do jeito errado. Pedro ficou a noite inteira pescando, tentando pescar. Ele estava fazendo do jeito certo? Provavelmente ele estava fazendo do jeito certo, ele tinha experiência. E o resultado não vinha. Mas ele não desistia, ele foi até o amanhecer. E às vezes você ia até a última tentativa. Então ser uma pessoa de ação é o que de repente vai mover o favor de Deus na sua vida. E não você ficar paralisado. E o inimigo, ele quer te paralisar, né? Ele quer te paralisar. O céu abre para quem se move. E o que bloqueia a ação? O que bloqueia uma pessoa de agir? Muitas vezes o que bloqueia uma pessoa de agir é o medo que ela tem. É o medo de errar. Lá na infância dela, uma pessoa que ela recebeu super proteção, e os pais protegeram, os pais não deixam ela passar vergonha jogando futebol. Os pais não deixam ela passar vergonha jogando basquete, porque ela não é muito boa. Os pais não deixam ela brincar disso ou daquilo, porque ela não é muito boa. E aí, ela tem que proteger. E aí o que acontece? Ela não se desenvolve. O que ela faz no futuro, quando ela cresce? Ela não age. Ela não rompe. O medo, né? Ela tem, às vezes a pessoa tem falta de clareza, porque nós lemos lá, o discernimento traz o resultado à tona. O discernimento traz o resultado à tona. Então, se você tem falta de clareza, você não consegue gerar resultado. A procrastinação faz com que você sinta uma angústia muito grande. Você não foi treinado para você agir. E quando você age, começa a agir no problema, na situação, você começa a se sentir melhor. E as pessoas fazem o contrário, elas esperam elas se sentirem melhores para poder fazer alguma coisa. Quando elas têm que fazer alguma coisa para depois se sentirem melhor. Não existe outro diagnóstico e outra cura para essa situação. Atitude é imprescindível, exatamente. Né? Eu tá falando aí a Martinha. Atitude é imprescindível. Mas muitas pessoas estão presas no medo, muitas pessoas estão presas na falta de clareza de como fazer, estão presas na procrastinação por sentimento de angústia que paralisa, por traumas de infância, que ela viveu experiências na infância principalmente, ou na vida, ou num casamento, Então, críticas que ela recebeu no passado, que não faz ela arriscar, ela tem medo de arriscar, porque ela tem medo da crítica, ela tem medo da exposição, ela tem medo do julgamento, e ela não arrisca porque vão julgá-la. Eu tô aqui com 10 pessoas numa live, mas muita gente já falou assim, entrar na live com 10 pessoas, 9... Quem não honra 9, 10 pessoas, jamais vai honrar 100, jamais vai honrar 1000. Porque o poder está em você não ter o ego de você falar assim, não, eu não vou ficar fazendo live para 10 pessoas. Não vou ficar fazendo live para 9 pessoas. Não vou ficar fazendo, entendeu? É o ego, mas o ponto está na tua missão. Uma pessoa que você transformar nessa live aqui, uma pessoa que receber essa palavra e sair diferente, eu cumpri minha missão. Valeu mais do que o mundo inteiro, de repente. Então, chaves para você tomar atitude. Anote aí. Você precisa de clareza. Clareza é visão. Clareza é visão. Ó o Ricardo escrevendo, live excelente por sinal. Muito obrigado. Vamos que vamos. Né? Então, você precisa de visão. E a visão, ela tem a ver com aquilo que Deus colocou no teu coração, semeou no teu coração, e você vai fazer com aquilo. Lembra que Pedro, quando ele desceu, ele tem a experiência em Pentecostes, ele vai descer, ele vai passar pela porta oriental, e ele encontra ali um coxo. Aquele coxo provavelmente estava lá já há muito tempo, né? Vamos dizer assim, ele estava há muito tempo, porém Jesus passou de repente por ele muitas vezes. E não curou ele, mas Pedro veio descendo. Pedro falou, o que eu tenho, eu não tenho nem prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou.
Então, você precisa entender isso. Talvez você não tenha o que eu tenho, e eu não tenho o que você tem, mas o que eu tenho eu te dou. Então você tem que entender o que você tem. O que você tem, você precisa ter clareza no que você tem, no que foi semeado na tua vida. O que foi semeado na tua vida, o que você tem é o que você vai dar. Então você tem hoje dentro de você experiências, coisas que Deus colocou na tua vida. Então, quando você sair, você ir para algum lugar, é aquilo que você vai prover para as pessoas, servir as pessoas. Tanto no trabalho, quanto na família, quanto qualquer ambiente que você for exposto, sempre entenda o seguinte: eu estou inserido neste meio para servir, com algo que eu posso servir. Eu não posso, de repente, você vai organizar uma festa, eu não posso trabalhar na cozinha, porque eu não entendo da cozinha. Mas você pode ter certeza, se eu for na tua festa, eu vou estar numa mesa, eu vou estar alegrando, vou estar fazendo com que as pessoas se sintam bem, vou estar dando palavra de incentivo, né? Vou orar pela pessoa que está na festa, vou falar das características boas daquela pessoa, que eu vou orar por ela. Então vou fazer com que todo esse ambiente seja influenciado pela minha semente, aquilo que Deus colocou. Você tem uma semente. Agora, quando eu for trabalhar, eu sou o melhor vendedor, eu sou o melhor diretor, eu sou o melhor vice-presidente, eu sou o melhor estrategista. E eu vou oferecer para a empresa esse fruto dentro do meu talento, dentro do meu dom, dentro daquilo que eu posso oferecer nesse ambiente que eu estou inserido e que eu posso fazer a diferença. Então, tanto na minha casa, quanto com os meus amigos, quanto na igreja, quanto no meu trabalho, a semente que eu tenho ali, que Deus inseriu em mim e agora é própria para o ambiente, eu vou fazer ela sair com discernimento, o fruto vem à tona. Então eu trago esse fruto e coloco esse fruto na mesa de quem eu estiver. Então você tem que ter clareza e visão e discernimento de como que você vai atuar dentro do ambiente que você está inserido, certo? Sempre no teu melhor, porque se você estiver no teu melhor, você vai ser valorizado, reconhecido, as pessoas vão falar bem de você. Para mim não interessa quantas pessoas eu tenho na live. Para mim interessa se aquilo que eu estou falando aqui está alimentando e faz sentido para as pessoas. E isso me faz continuar, mesmo que seja uma. Isso me faz continuar, porque o fruto da minha árvore, ela está servindo a alguém. E de repente, né, muitas pessoas não vão valorizar 10, 11, 12, 15, 20 pessoas. Mas eu valorizo muito, Eu entro nessa live sem prestar atenção quantas pessoas vão entrar. Se eu fizer live com 5, com 6, com 2, com 1, para mim é a mesma coisa. É a mesma coisa, eu vou tratar da mesma forma, da mesma seriedade. Eu tenho certeza absoluta. Eu sempre fui assim. Então você precisa quebrar grandes ações que você precisa fazer. Outro segredo, grandes ações em pequenos passos que você precisa fazer. Primeiro, é importante um planejamento. Quando você tem um planejamento, você precisa ligar para os seus clientes. Poxa, coloca numa planilha todos os seus clientes, veja se você não esqueceu de nenhum. Cria uma organização, põe ali as colunas para quem você já ligou, coloca uma observação, coloca a próxima ação e vai anotando o que você precisa fazer na pós-chamada. De repente, para cada cliente ali, você vai colocar o assunto e o que é importante você não esquecer. Quando você estiver fazendo a ligação, você vai prestar atenção nos pontos que você precisa focar. Isso vai para tudo em relação ao que você for fazer na tua empresa, no teu departamento financeiro, no teu departamento administrativo, em tudo. Você planejar o que você precisa fazer e você ir passo a passo. É muito difícil hoje, é muito difícil planejar quando a gente está com muitas tarefas, muitas ações, mas não é impossível e eu vou te falar, é muito mais eficaz. É muito mais eficaz. Então, você quebrar grandes ações em pequenos passos. Ok, eu faço a ligação, falo disso, falo daquilo, tenho o próximo passo e você tem mais ou menos um plano de como você vai chegar. Em cada fase, né, eu tenho no meu, o que eu chamo de pipeline, eu tenho ali uma organização. Então eu sei os clientes
que eles estão 80% do ciclo de venda feito. Esses caras são os caras que eu tenho que estar mais atento, porque são os caras que estão quase fechando. E eu tenho aqueles caras que estão em 60%, que eu tenho que levar para 80%. E tem aqueles que estão em 20%, que eu comecei a falar recentemente. Mas os outros eu já fui amadurecendo no ciclo de venda. E aí eu vou fazendo com que a pessoa, com que eu possa ir sentindo confiança que eu estou levando mais clientes para vamos dizer, o fechamento da venda, o fechamento daquele negócio. Ó, faz muito sentido e suas lives nos agregam muitos insights, plano de ação. Muito obrigado por tanta entrega, Keren. Obrigado vocês. Né, já me trouxe para Verdades Reveladora, que live maravilhosa em todas as áreas da minha vida. Né, que Deus possa abençoar. Nós temos 5 pilares da nossa vida e o que eu sempre ensino. É importante o financeiro para todos os pilares. É muito importante. Os outros pilares são também chaves para que o financeiro continue acontecendo. Então o emocional é muito importante. É muito importante você estar no ciclo de confiança. Eu estou falando aqui para o ciclo de você tomar atitude. Então eu vou falar sobre potencial, eu vou falar sobre ação, eu vou falar sobre resultado e eu vou falar sobre confiança. Então potencial tem que gerar ação. Ação tem que dar resultado. Resultado gera confiança. Confiança, você investe mais no teu potencial. E aí gera mais ação, mais resultado, mais confiança, mais potencial, entendeu? E vira um ciclo virtuoso. E eu estou falando nesse momento do quê? De ação. Falei de potencial, vou falar de ação. Então quebrar grandes ações em pequenos passos, porque isso vai te trazendo motivação. Então, como nós falamos no começo da live, a motivação, ela não é o mais importante. Importante é a disciplina. Porém, quando você vê o resultado pronto, te dá mais confiança. E você vê que você ligou para 10 pessoas, e dessas 10, 2, 3 querem comprar, e você já jogou elas para a próxima fase do ciclo de vendas, e isso vai trazendo motivação de você elaborar mais uma lista com 10 possibilidades, entendeu? É muito importante você ter o controle dessa grande ação, que é a venda que você vai fazer. Estou dando exemplo da venda, mas isso pode ser qualquer coisa que você vai conquistar na vida. Ah, é muito grande, porém eu divido em pequenos passos e isso faz com que eu vou criando essa confiança e isso vai mexendo mais no meu potencial, fazendo que eu avance cada vez mais para ação, resultado, resultado, confiança, confiança, potencial, potencial, ação, ação, resultado, resultado, confiança, confiança, potencial, potencial é o teu talento, é o teu dom, e você vai investir mais nele, vai gerar mais ação, mais resultado, mais confiança. E com certeza você vai acumular patrimônio, você vai acumular bons relacionamentos, você vai acumular um emocional forte, um emocional imparável, um emocional indestrutível, um emocional que te joga pra frente. Você fala, essa pessoa, nossa, ela é cheia de gás, ela é cheia de vida, ela é cheia de movimento, ela é cheia de ação, ela, sabe, ela é feliz. Por quê? Porque ela tá confiante, ela não tá no ciclo vicioso do problema, do trauma, da dor, entendeu? Da perda, ela não tá. E aí ela é um agente que move as coisas. E você quando anda com essas pessoas, você vê que Jesus, ele discipulou, gente. Ele não somente treinou, ele não somente mentoreou, ele discipulou os discípulos, né, os apóstolos. Então foi um discipulado. Discipulado é o que? É convivência. Quando você convive com pessoas de atitude, pessoas de ação, pessoas de resultado, pessoas de confiança, pessoas de mente positiva, pessoas que se renovam. Não que não tem problema nunca. Não que não tem problema. Pessoas resilientes. Pessoas que não focam no problema, focam na solução. Pessoas que superaram traumas, superaram dores, superaram perdas. E você está com essas pessoas te motivam. Essas pessoas te inspiram, né? Então, segunda chave, quebrar ações em pequenos passos.
E aí vem o quê? Blindagem. Vem a blindagem, porque a atitude, ela tá sendo suada, o esforço. O esforço, ele é suor, ele é energia. Quando você se expõe a ambiente ruim, quando você se expõe, tem pessoas que se expõem ao quê? A bebida, né? Ao álcool. As pessoas se expõem à nicotina, né? Ao cigarro. Elas se expõem a drogas, a vícios. Elas se expõem à pornografia. Elas se expõem a coisas negativas. Ela está jogando coisa ruim para dentro do ambiente interno dela. Então isso vai gerar coisa negativa. Então você precisa se blindar. Blindar o teu interno, blindar o teu externo, certo? Blindar o teu virtual, que é aquilo que vai entrar nos seus olhos, nos seus ouvidos, e vai mexer com os teus gatilhos biológicos, e os seus gatilhos biológicos vão, se negativos, eles vão fazer você se mexer menos, vão fazer você a fazer menos, a você se sentir pior, entendeu? Então você precisa blindar. E tem a blindagem espiritual. Você precisa investir no teu espiritual. Você não pode deixar que as setas do inimigo te atingem. Então você tem o quê? O escudo da fé. O escudo da fé contra os dardos inflamados do inimigo. Então você faz o quê? Você usa o escudo da fé, né? Você tem sua Bíblia, a sua fé, e você vai se escondendo, blindando dos dardos inflamados do inimigo. Sempre com o quê? Sempre com a palavra. Se é fé, a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Então, ouvir pela palavra de Deus, né? Conhecer pela palavra de Deus. E isso aumenta a tua fé. E isso blinda o teu espiritual. É isso. É isso. Você fala assim, nossa, não tem segredo? Não tem segredo. Só que você precisa ser radical. Radical. Se você tem uma coisa muito grande que você está fazendo, o que você vai fazer? Igual Neemias. Tá lá o Sambalate e o Tobias, querendo que ele desça do muro. E o que ele fala? Não tenho tempo para vocês, porque estou fazendo uma grande obra. Então quem está fazendo uma grande obra não tem tempo para desperdiçar com lixo emocional, com lixo, né, no ambiente interno, com lixo no ambiente externo, com lixo no teu mundo espiritual. Então você se blinda, e essa blindagem te protege. Essa blindagem te protege. Protege tua visão, protege tua missão, protege tuas ações, protege o teu resultado. E, consequentemente, protege tua confiança. E, consequentemente, protege o teu dom, o teu talento, a tua força. Teu talento é tua força. Qual a força do Messi? A altura? Não. Qual a força do Messi? O tamanho do bíceps? Não. Qual a força do Messi? O talento, o dom. O dom. E por isso que ele protege o corpo dele. O Cristiano Ronaldo, o talento. Qual que é a força dele? O talento. E ele percebeu o quê? Que o talento dele, de repente, não era tão grande como era do Messi. Mas se ele desenvolvesse o físico dele, o potencial dele seria maior de fazer as coisas acontecerem. Então ele investiu no corpo. E o corpo dele fez o quê? Ele protegeu o corpo dele e, pelo contrário, ele desenvolveu o corpo dele. Então isso é uma outra coisa, ó. Ele ganhando confiança, desenvolveu. Ganhou confiança por quê? Porque fez mais gols. E ele fazendo mais gols gerou mais confiança. E gerando mais confiança fez o quê? Que ele investisse ainda mais no corpo dele. Entendeu? Ainda mais no mental. E o mental faz ele gerar ação, porque ele vai chutar de longe, ele vai bater falta, ele vai bater pênalti, ele vai, acreditar que ele pode driblar 2, 3 e fazer o gol. É um exemplo prático, assim, muito simples de você entender. Né? É muito simples de você entender.
Então, a blindagem é muito importante. E a autorresponsabilidade, que tem a ver com a disciplina. Né? Nós falamos no comecinho aí sobre disciplina. Não adianta uma pessoa que ela não se cuida, ela não é responsável. Ela não é. Ela não... Na verdade, ela é responsável pelo resultado negativo. Mas você vai ver que essa pessoa, ela, não sei, ela pode estar esperando alguma coisa salvar ela. Alguma coisa vai vir para salvar ela. E eu vou te falar, ninguém vai vir para te salvar. Ninguém vai vir para te salvar. Se o teu talento precisa do teu corpo, não adianta você orar e você comer fast food, trash food, e você achar que você vai conseguir vencer somente comendo trash food. Uma vez, sei lá, eles falam, né? Tem o dia do lixo, uma vez por semana. Entendeu? Então, assim, mesmo no dia do lixo, dá pra você escolher que tipo de comida você vai ali, naquele dia, sabe, desafogar o teu emocional. E ok, tá? Ok, eu não sou contra isso. Eu também desafogo. O ponto é, a pessoa fica no trash todos os dias. Ela fica no trash emocional todos os dias. Ela fica no trash financeiro todos os dias. Pensando como pagar conta, como sobreviver. Tem que haver uma saída, tem que haver um rompimento, tem que haver um desenvolvimento. Você tem que ir atrás. Você tem que agir. Ninguém vai vir te salvar. Você fala, Jesus vai me salvar. Jesus já te salvou, certo? Você vai pro céu. Mas eu tô falando aqui, nesse reino que já está aqui, que nós atraímos o reino do céu para cá. Você precisa fazer a diferença aqui, meu irmão. Você é a reputação de Deus, minha irmã. Você é a reputação de Deus. Não dá para você só perder. Vamos falar assim, que Deus é esse que ele tem? Sabe? Você tem uma responsabilidade. Você carrega uma responsabilidade. Desde que você conheceu Jesus, você conheceu Deus, você conheceu a Bíblia, você, sabe, virou cristão, você tem uma responsabilidade. Vamos mudar isso daí. É hoje que você vai mudar. É hoje que você vai sair dessa, sabe, dessa coisa dessa nuvem negra que você estacionou a tua vida. Em todo trabalho eu aproveito. Mas a palavra dos lábios só conduz à pobreza. Em todo trabalho aproveito. Mas a palavra dos lábios só conduz à pobreza. Já viu? Amanhã eu faço. Vou fazer. Um dia eu faço. Segunda eu faço. Amanhã. Depois de amanhã. Mês que vem. Ano que vem. Quando melhorar o governo. Quando melhorar o dólar. Quando melhorar o tempo. Quando eu melhorar. Em todo trabalho aproveito. Em toda ação aproveito. Mas o blá 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 só conduz à pobreza. Entendeu? É isso. Não tem segredo. Ação gera resultado. Quem semeia mais, colhe mais. Veja, não estou falando do processo. O processo é importante, a disciplina é importante, tudo é importante, mas gente, a ação é muito importante. Se mover é muito importante. Poxa vida, uma pessoa que sabe, eu preciso vender esse carro aqui. Preciso vender o Porsche aqui. Preciso vender ele, vou sair para vender. Eu vou bater em 10 pessoas, talvez eu não venda, mas eu vou para 20ª. 21ª, segunda, terceira, quarta. Eu vou dizer para você, na 50ª pessoa que eu chegar, eu vou vender. Sabe por quê? Porque eu vou ir aprendendo o que eu errei no meu discurso na primeira, na segunda, na terceira, na quarta.
na quinta, aí a quinta pessoa reagiu de uma forma, a sexta reagiu de outra, a sétima de outra, e eu vou aprendendo a responder as objeções de 10, 20, 30, 40, 50 pessoas que eu visitei. Quando eu vou pensar em como eu posso responder aquelas objeções, e eu vou pesquisar como responder essas 50 pessoas que tiveram objeções, o ser humano, ele tem padrão. E muitas das objeções vão ser iguais. Então você vai ver que na prática que você for para a rua para tentar vender o carro, quando você chegar na 50ª pessoa, você vai conseguir vender. Entendeu? Você vai conseguir vender. Por quê? Porque é tentativa, 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 corrige, vai de novo, corrige, vai de novo, corrige, vai de novo. Repetição. E vai fazer com que você atinja o objetivo. Então a recompensa do esforço. O resultado, ele é a recompensa do esforço. Recompensa do esforço. O mesmo esforço que hoje gera pouco, que você está fazendo, amanhã pode gerar muito. O segredo está onde? Na constância. Eu não paro, eu sou imparável. Imparável, 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 imparável. Vocês assistiram o filme, se eu não me engano, é O Caminho da Felicidade, né? Que é com o Will Smith, que ele tem um filhinho, a mãe vai embora, o filhinho fica com ele. Acho que é A Procura da Felicidade. O filhinho pequenininho fica com ele. Ele consegue lá um estágio na área financeira. Depois você assista o filme, é transformador, né? Acho que talvez aí todo mundo assistiu já. Mas ele chega para trabalhar e ele tem lá... Na verdade, ele chega para ser aprovado no processo. Um processo seletivo que é prático. Ele vai ficar lá como um estágio. E depois eles vão contratar. Dos 50 pessoas que estão lá, A Procura da Felicidade. Das 50 pessoas que estão lá, eles vão contratar um. E ele é o que tem, assim, menos preparo. Entendeu? Ele é o que tem menos preparo. Mas ele é o que tem mais esforço. Ele pega o telefone e ele não põe no gancho. É aquele telefone fixo, né? Que você colocava aqui assim no gancho. E aí você tirava, teclava. E ele fazia o quê? Ele já ia com a mão lá no... Né, onde você desligava o telefone, colocava ele no gancho, ele ficava com o gancho do telefone aqui, e ele ficava ligando, e aí ele desligava, ligava de novo. Ele via que os outros colocavam o telefone no gancho e iam olhar o próximo número que eles iam ligar, perdia não sei quantos segundos, e no dia inteiro perdia não sei quantos minutos, e perdia produtividade, entendeu? Então ele era o cara mais esforçado, né? Consequência. E é história real. O filme é história real. Quem lembra o nome aí da história real? Coloca aí pra mim o nome do cara da Procura da Felicidade lá, que é o... Me fugiu agora na cabeça. Lá no final ele aparece, né? No final, no começo, eu lembro que ele aparece no filme, lá no finalzinho. Quem lembra aí, coloca, pesquisa aí, coloca pra gente aqui. Então você vai ver que o resultado é a recompensa do esforço. Recompensa do esforço. E... né, os preguiçosos não adianta, eles não vão vencer. Os preguiçosos não vão vencer. Eu me lembro que meu filho, adolescente e tal, começando a empresa dele, né, com, sei lá, 16 anos que ele tinha, 17, na pandemia e tal, aquilo tudo acontecendo. E ele às vezes, né, ia dormir um pouco mais. E eu mandava versículo para ele de provérbio. Chris Gardner, ele mesmo. Obrigado, Danilo. Chris Gardner. Então esse é o da verdadeira história lá do Procura da Felicidade. E aí eu mandava versículo lá do preguiçoso, não sei o que, não vai vencer na vida, blá blá blá. E eu colocava pressão, né? Por quê? Porque não tem como, cara. Você tem que aumentar as horas do teu dia, as horas de produtividade do teu dia. Porque o resultado,
ele é esforço. Óbvio que, eu já falei em outras lives, aquele que sabe afiar o machado, né, vai trabalhar com mais sabedoria. O que sabe afiar o machado vai trabalhar com mais sabedoria, vai trabalhar com mais inteligência. E o esforço não é que vai ser menor, porque para você adquirir sabedoria também é esforço. Para você adquirir conhecimento também é esforço. Quantas horas de treinamento você tem dedicado no teu dia? Quantas horas de mentoria? Quanto que você tem investido do seu financeiro em mentoria? Em treinamentos? Quanto de dinheiro você investe em treinamento? E aí, cara, tudo bem, Deus recompensa o esforçado, sabe? Mas você vai ver que as pessoas que vão mais longe e as pessoas que sobem mais alto são aquelas pessoas que são esforçadas, elas nunca vão diminuir a jornada de trabalho delas, elas sempre vão ter uma jornada assim, que faz sentido, entendeu? 8, 10, 12, 14 horas de jornada de trabalho, entendeu? 8 não dá, tem que ser umas 10 pelo menos. Umas 10 horas, 12, 14, 16. Eu dormia às vezes 5 horas e o resto eu estava produzindo por dia. 6 horas e o resto eu estava produzindo. E assim tem que ser. Então vamos lá, nem toda ação gera resultado rápido. Você precisa lembrar o quê? Que o segredo está na constância. Você precisa ter a paciência aliada a isso daí. Mas toda ação consistente gera transformação. Vai gerar transformação. Eu estou gerando transformação aí em vocês. Eu estou gerando transformação. Escreve aí, eu sou dominador. 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 Eu sou dominador do meu emocional. Eu sou dominador das minhas finanças. Eu sou dominador do meu relacionamento. Eu sou dominador do meu financeiro, do meu espiritual. Eu sou dominador. Eu sou dominador. Nada vai me dominar, não, eu domino. Por quê? Porque está lá em Gênesis. Porque está lá em Gênesis. Foi um mandamento, não é um conselho. É um mandamento, é uma ordenança. Ó que legal aí, ó. Todo mundo colocando, ó. Danilo, Ivana, Érica, Rose, Martinha. Eu sou dominador. Quem mais aí? Coloca aí. Coloca aí. Vamos lá, vamos ver se você tem coragem. Vamos ver se você tem coragem aí mudando crenças aí em você. Então, existe uma diferença entre resultado e expectativa. Tenha fé. Ó. Mano A. Santos. É isso? Vamos que vamos. É isso aí. Ó, diferença entre resultado e expectativa. Tenha fé. Tenha fé. Mas ajuste a expectativa ao tempo de maturação. Porque senão vai gerar frustração. Vai gerar desespero. Entendeu? Olha lá, ó. Tá falando, a Martinha tá falando aí A Procura da Felicidade. É baseado na história real do Chris Gardner. Exatamente. Eu sou fã desse filme. Já assisti, sei lá quantas vezes. Muitas vezes. E é muito legal, né? Ele dorme no metrô, no banheiro do metrô. Ele dorme no metrô. Ele, né, faz uma história pro filho. Ele não fica vitimizando pro filho. Ele não fica chorando pro filho. Entendeu? Ele faz o filho enxergar, porque a criança ela é imaginação, né? E ele é um cara que trabalha. Não adianta, cara. Deus recompensa quem está no movimento. Deus recompensa quem está no movimento. O resultado ele vem pelo esforço também. Você tem que ter sabedoria, tem que ter inteligência. E eu vou falar disso muito. E eu vou falar sobre processos que eu uso. Eu vou falar sobre coisas que eu falei aqui sobre os processos aí na venda, né, que eu uso bastante para você fazer acompanhamento de venda, né, de forma organizada, que te motive.
tudo está no emocional, se as coisas estão no teu controle, você está mais confiante. Quando a coisa está, sabe, desprendida da tua mão, não está no teu controle, é isso que nos descontrola, aquilo que não está no nosso controle. Mas o que deve estar no nosso controle e não está é nossa responsabilidade. Então nós vamos pagar pelo preço da nossa responsabilidade, entendeu? Então você não age porque você confia. Você não age porque você confia porque você agiu. E você viu o resultado. E quando você agiu, você gera mais confiança. A ação gera confiança. Resultado gera confiança. Ação assertiva gera resultado, resultado gera confiança. Então você confia porque você agiu e você viu o resultado. É isso, você vai repetir. O resultado alimenta a confiança. Sabe, para eu deixar a brasa acesa da confiança, qual que é a lenha que eu tenho que colocar? Resultado. Resultado. É a lenha. Jesus fazia os milagres no meio da multidão, publicamente. Por quê? Porque as pessoas viam os resultados. As pessoas iam ver Lázaro ressurreto na casa dele. Eu posso. Viam lá o coxo que agora está pulando. Eu posso. Via o peixe que foi, a pesca maravilhosa. Eu posso. Vi o pão que foi multiplicado. Eu posso. Os discípulos foram treinados por Jesus. Estavam no ambiente do milagre. Estavam no ambiente do resultado. E estar no ambiente do resultado, o que acontece? Você vai gerar resultado. Que aumenta a tua confiança, que vai dar certo. Né? A gente ouve história de superação. Por que é legal ouvir história de superação? Porque nós temos as nossas coisas a serem superadas. Quando nós ouvimos resultado, aumenta o quê? Nossa confiança, nossa fé. Aumenta a nossa fé. E aí faz o quê? Faz com que a gente trabalhe no nosso potencial. Se esforce. Adquira conhecimento e sabedoria. Por que nós estamos investindo em nós? Porque nós estamos investindo em nós? Porque nós sabemos que isso vai gerar mais ação assertiva. E gerando mais ação assertiva, gera mais o quê? Resultado. E resultado gera confiança. Então você retroalimenta. É o círculo virtuoso do sucesso. É o círculo virtuoso do sucesso. E eu ensino sobre isso. Então você tem um potencial, um dom. Quando você age, quando você sai para agir, você vai ver que é o esforço, vai a quantidade, quem semeia mais, colhe mais. Então você vai ver que quanto mais eu me esforçar, mais eu vou colher, proporcionalmente sim. Se você aliar a sabedoria, porque ninguém vai bater com o machado cego na árvore, mas se você afiar teu machado, né, você vai bater, vai dar menos batidas e a árvore vai cair. Então se eu sou um cara super esforçado e um cara super sábio, uma mulher super esforçada e uma mulher super sábia, meu amigo, minha irmã, você vai gerar resultado enorme. Você vai gerar muito resultado. E o resultado traz o quê? Confiança. E a confiança faz o quê? Com que você invista mais no teu potencial. Porque você está no caminho certo. Então eu vou investir mais em mim. Porque eu vou gerar mais ação. Mais ação. Eu vou gerar mais resultado. E mais resultado vai trazer mais o quê? Mais confiança. E confiança vai trazer mais o quê? Investimento no meu potencial, no meu dom. Eu tô falando pra você gravar, gente. Tô repetindo aqui. Dá pra eu ficar mais, 4 horas com vocês aqui falando. Mas, sabe, o que é proveitoso, eu vou repetir pra você guardar aqui.
né? E eu tenho esse tempo aí de 1 hora para poder prover para vocês, entendeu? Prover para vocês esse conteúdo aqui. Eu já tô saindo, eu tô acabando a live aqui, né? São 2 horas, eu tenho um compromisso. O Senhor vai ser sua confiança e vai guardar os teus pés de ser capturado, entendeu? Ele vai te guardar. Ele é a tua confiança. Assim como ele protegeu, leia a Bíblia, ele protegeu o povo de Deus desde que o povo de Deus é povo de Deus. Deus sempre quis proteger. Quando ele vê Adão e Eva que pecaram e estavam cobertos ali com folha de figo, ele fez roupa, Deus fez roupa com pele de animal para cobri-los e protegê-los. Esse é teu Deus. Então a tua confiança, ela não está que você vai errar e Deus vai te abandonar. Não. Sabe? Se você errou, se arrependa. Porque isso é o que vale para Deus. O arrependimento, um coração contrito, arrependido. Deus jamais desprezará. Está escrito na palavra dele. E aí você retoma a tua vida. Mas Deus vai estar contigo. Ele está contigo e não abre. Então você pega a vida de Pedro é isso. É o que? Deus viu em Pedro o que ninguém via, nem ele mesmo. Viu o que? Um potencial. Deus viu em Pedro um potencial. Um pescador impulsivo, mas com liderança. Uma liderança natural. Jesus viu nele a rocha. Você vai ser a rocha. Né? Jesus desenvolve Pedro. Chamou, ensinou, repreendeu, incentivou. Chamou, ensinou, repreendeu, incentivou. Mostrou milagres, deu tarefas, fez perguntas profundas para Pedro. Aí vamos o que aconteceu com Pedro? Pedro andou sobre as águas. Pedro pregou para multidões e as multidões se converteram. Foi o primeiro a reconhecer Jesus como Cristo. Mesmo após a negação de Pedro, ele foi restaurado. Olha que legal. Em Atos 2, ele pregou e 3.000 almas se converteram. Aí você vai ver assim, que ele torna-se uma das pessoas mais, como referência apostólica. Jesus enxerga o potencial, mas tem que gerar ação. Não tem prata nem ouro, mas o que eu tenho te dou. Tá aqui, levanta e anda. Você tem um dom aí, você tem um potencial. E esse potencial vai solucionar problemas de pessoas. Sua empresa vai solucionar problemas de pessoas. Como você destravar então um ciclo negativo da tua vida? Você não é um fracasso. Você está travado porque você tem dúvidas, porque você tem feridas, porque você ainda não cicatrizou essas feridas que estão dentro de você. Então você tem medo de julgamento, você tem autossabotagem, você tem ambiente tóxico, você tem falta de identidade clara. Então você tem que começar a escrever a tua história para se reconstruir. Com oração, com jejum, com treinamento, com clareza de identidade, com mudança de ambiente, sabe? Com muita sabedoria, com muito conhecimento, com muito conteúdo. Não tem problema você começar pequeno. Não espera a coragem chegar, não, é atitude mesmo, é decisão. E a coragem não nasce quando você... A coragem, ela nasce quando você age mesmo com medo. Mesmo no pequeno. Mas você não tem ego, você não tem... Não, você faz. Você vai entrar então nesse ciclo virtuoso. Você só entra no ciclo de vitória quando você assume a responsabilidade pela semente que você carrega. E você tem semente aí dentro de você que você está carregando. Tá legal? Então, eu vou colocar lá, eu vou postar e vou colocar os passos práticos para você entrar nesse ciclo virtuoso. Dá uma olhada lá.
Dá uma olhada lá, tá bom? Senhor, abençoe quem esteve aqui nessa live, em nome de Jesus. E que, Senhor, Tu possa usar esse momento aqui que essas pessoas ouviram, elas possam agir, elas possam trabalhar, elas possam sair, elas possam produzir, que elas possam semear mais e elas vão colher. E nesse caminhar, elas vão aprender, elas vão tirar ensinamento, e elas vão se ajustar, e elas vão a cada dia melhorar, se aperfeiçoando com o teu discernimento, e elas vão alcançar com treinamento, com sabedoria, com pessoas, com mentores, com tudo aquilo que tu tens hoje para alimentá-las. Em nome de Jesus, Deus, que elas nessa quinta-feira se sintam abençoadas por Ti, gratas por Ti, que elas se sintam gratas por tudo que Tu tens feito, e que elas sintam que elas têm um propósito, uma missão, algo para levar para esse mundo, e que nada vai parar, nada vai travar, nada, elas vão ser imparáveis, e eu tenho certeza absoluta, muito produtivas nessa terra, gerando resultado, seja onde quer que elas estejam, mesmo que seja num ambiente tóxico, ruim, assim como Jacó, eu falei ontem, assim como Jacó esteve na casa de Labão, e ele saiu de lá enriquecido, saiu de lá com família, saiu de lá com propósito, e foi com isso tudo que ele juntou, que ele teve uma experiência com Deus e foi mudado o nome dele, a identidade original, a identidade real, né, veio para a vida dele, e assim como vai vir para todos que estão aqui, em nome de Jesus. Deus abençoe vocês, tá bom? Tô acabando, quem quiser assistir, vai lá no meu YouTube que essa live vai estar lá, e eu tenho certeza que você pode aproveitar muita coisa legal que foi falada aqui. Deus abençoe, amanhã estamos de volta, se Deus quiser.